Vamos lá, questões objetivas. Questão 1. Universidade Federal do Pará. A descoberta da célula foi feita em 1665 por Robert Hooke. A gente fala descoberta, mas a gente pode falar a primeira observação. Cunhou o termo célula. Né? Então ele criou esse termo célula, que passou a ser amplamente utilizado e é utilizado até hoje, que significa pequeno espaço. Porque o que ele observou? Ele pegou um corte histológico de cortiça, que é a casca de uma árvore, em que a célula já morreu, ficou só a parede celular de celulose de lignina, que é uma substância. Então ele observou o esqueleto da célula vegetal e ele cunhou esse termo. Mas foi Robert Hooke que no século XVII, 1660 e pouco aí, observou e criou esse termo célula. Aí, entre 1838 e 1839, o Schlein e o Schwann, através de observações de estrutura de muitas plantas e animais, concluíram que os seres vivos são constituídos por células. Teoria celular. Teoria celular é atribuída basicamente ao Schlein e o Schwann, que são aqueles dois biólogos alemães. Então seria a letra D. Hooke, Schlein e Schwann. Unifor, Ceará. A teoria celular proposta por Schlein e Schwann afirmava que, letra E, vegetais e animais são constituídos por células. Até então, né, todos os seres vivos, né, que estavam aí nesses dois grupos. Letra A. Toda célula provém de outra célula pré-existente? Faz parte da teoria celular. Mas a primeira afirmação, a essência da teoria celular é: todo organismo é formado por células. Essa é a essência da teoria celular. Letra B. Todas as células vivas têm núcleo individualizado? Não, isso não faz parte da teoria celular. Isso é uma definição da célula eucarionte. Existem células que não têm núcleo individualizado. Né? Tem um nucleóide, que é o caso das células procariontes. A estreita relação entre forma e função nas células, isso é verdade, mas não faz parte da teoria celular. Posteriormente a gente vai ver isso, né? O neurônio, então, ele tem o corpo estrelado e o axônio prolongado. As células epidérmicas são achatadas e com uma grande superfície. O glóbulo vermelho ele tem uma forma discoide. Cada célula vai ter aí a fórmula, a célula absortiva que faz a absorção no intestino. Ela é cilíndrica e cheia de vilosidades na sua superfície que fica em contato com o alimento e assim por diante. Então veremos que a forma das células é adaptada à sua função, mas isso não faz parte da teoria celular. D. Células embrionárias se multiplicam por mitose. Também é verdade. Também é verdade. Depois a gente vai ver isso, viu, pessoal? Mitose, meiose. É coisa pra frente, posterior. É verdade, mas não faz parte da teoria celular. 3. Unifor, Ceará. Durante o processo de preparação de tecidos em cortes para estudo microscópico, uma das fases em que o tecido é endurecido a fim de que possa ser cortado em fatias finíssimas é denominada inclusão. Ele é incluído num bloco de parafina. Endurecido, né? Para ficar tipo um queijinho ali que você vai passar no micrótomo. Continuando, questão 4. UNB, Distrito Federal. Universidade de Brasília. Universidade Federal de Brasília. Ou é estadual? Eu acho que é estadual. A UNB eu acho que é estadual. Vamos ver.
Não, provavelmente seja federal. É federal. Universidade de Brasília, federal. Muito boa, viu? Muito boa, minha gente. Brasília é um lugar bem legal. É seco, quente e é assim, é caro para morar lá, mas compensa, tem muitas oportunidades. Quando se usa o microscópio, é importante saber de quanto o instrumento ampliou a imagem do objeto. Ampliação e resolução, hein, pessoal? São duas coisas distintas. Aqui ele está falando da ampliação. Se, por exemplo, na ocular estiver marcado 5x e na objetiva 12x, ou seja, 5 aumentos e 12 aumentos, a ampliação final é D. Pessoal, é simples, é só multiplicar 5 por 12. Vai dar 60 aumentos. Que é a letra C, 60 diâmetros. Tá? Então uma coisa eu falei é o aumento, outra coisa é a resolução. A resolução é o detalhamento da imagem. E o aumento é aumentar o tamanho, né? Então você precisa dos dois, ok? Senão a imagem fica aí pixelada, vamos dizer assim, se não tiver resolução. 5. Unigran Hill. Pessoal, tanto a Unigran Hill, eu acho que é uma universidade particular. Unigran Hill. Sim. É, particular. E a Unifor? A Unifor? Não. A Unifor é uma fundação. Uma fundação, ela é mista, né? Ela não é nem particular nem pública. Ela é um meio termo aí, vamos dizer assim. Por exemplo, aqui na nossa região nós temos a FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina de Marília, que ela é uma fundação. É gratuito, mas ela é mantida por alguma filantropia. Não ela recebe também recurso do Estado, mas não necessariamente só do Estado. Existe alguma filantropia por trás. Então, 5. Unigran Hill. Os seres vivos, exceto um, são constituídos por unidades biológicas identificadas por células. As exceções são B. Os vírus, considerados seres vivos pela maioria dos cientistas modernos. Então, pessoal, vírus é um organismo acelular, ele não tem célula, então ele foge à regra do Xilen-Chuan, da teoria celular. Mesmo porque naquela época a gente não tinha o microscópio eletrônico ainda, não sabia da existência do vírus, das partículas virais. O vírus ele não tem membrana, citoplasma, núcleo, nucleóide, ribossomos. Ele tem outras estruturas. Então ele não tem a capacidade de se reproduzir. Ele precisa invadir uma célula. Então ele é o que a gente chama de parasita intracelular obrigatório. Se vocês procurarem aí no meu canal, tem vídeos, né, no canal do YouTube, tem vídeos falando sobre os vírus, inclusive sobre os vírus gigantes, que são vírus aí quase células. Enfim. Então o vírus é considerado um organismo acelular, um ser vivo acelular. 6. VUNESP, vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Boa também, tem aqui em Bauru, tem em Botucatu, perto de Jaú. Enfim, tem todo o estado de São Paulo tem Unesp. Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características, possuem material genético como os eucariontes, mas são anucleados, ou seja, não tem a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Eles apresentam o que a gente chama de nucleóide. Vamos ver as outras alternativas. A. Não possui material genético? Errado. Procarionte tem material genético no nucleóide, ele só não tem carioteca.
C. Possui núcleo, mas o material genético encontra-se disperso no citoplasma. O material genético encontra-se disperso no citoplasma. Por isso mesmo eles não possuem núcleo, eles possuem nucleóide. Então tá errado também. Letra D. Possuem material genético disperso no núcleo. Não, eles não têm núcleo. Mas não em estruturas organizadas denominadas cromossomos. A bactéria, a célula procarionte, tem cromossomo sim. É um cromossomo diferente do da célula eucarionte, mas tem o cromossomo bacteriano. E possui núcleo, material genético organizado nos cromossomos. Não. Aí está falando da célula eucarionte. Possui núcleo é célula eucarionte. Beleza? 7. FATEC, nossa prima mais velha e nossa irmã, sei lá. Nossa irmã, né? Nossa irmã mais velha, FATEC, né? Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo. Então também são ligados ao Centro Paula Souza, né? A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas e, graças ao surgimento dos microscópios eletrônicos, tanto de varredura quanto de transmissão, atualmente temos o microscópio quântico de tunelamento, que é usado inclusive para obras de nanotecnologia, aí, né? Micro-robôs, microprocessadores, que você consegue enxergar moléculas com esse novo tipo de microscópio. Houve uma revolução no estudo das células. Esses equipamentos permitiram separar os seres vivos em procarióticos e eucarióticos, porque se descobriu que os primeiros, entre outras características, possuem material genético disperso no citoplasma. Então, o procariótico possui material genético disperso no citoplasma. Antes disso, não podia se afirmar que existia diferença entre eles. Então, antes de 1940, quando foi criado o microscópio eletrônico, não era possível você afirmar que existia tanta diferença entre eles. Só pelo tamanho. Mas porque você não tinha a visão da ultraestrutura, ou seja, dos detalhes. A partir do momento que temos o microscópio eletrônico, vimos que a estrutura é diferente. Foi aí que foram criados esse tipo de diagramas aqui, ó, com tantos detalhes que mostram a célula procarionte e eucarionte, ok? Isso é o que a gente chama de ultraestrutura, todos esses detalhes. Finalmente, questão 8, discursiva da FUVEST, então da USP, que é outra universidade estadual do estado de São Paulo. No estado de São Paulo nós temos 3 universidades estaduais, viu pessoal? A Unicamp, que é em Campinas, tem alguns outros campos aí em outras regiões, mas o maior campus é em Campinas, que o interessante da Unicamp é top, né? Recebe muitos recursos, tem cursos ótimos. E o interessante é que o vestibular dela é todo discursivo. Ou seja, todas as questões são de escrever. Interessante isso, né? Imagina a correção disso, ainda dá um trabalhão. Temos a USP, que é outra universidade estadual, né? Famosíssima, que o vestibular é a FUVEST, que nós temos primeira e segunda fase. A primeira fase é objetiva, a segunda fase é discursiva. Muito boa, né? O campus principal em São Paulo, gigante, mas temos também USPs aí em Ribeirão, em outras regiões, em outros municípios. E a Unesp, que é a mais amplamente difundida aí pelo estado, que tem diversos cursos. E um dos maiores campos eu acho que é o de Bauru. Temos também a FATEC, né? Então tem 4, não tem só 3. Tem a FATEC, que são as faculdades de tecnologia do estado de São Paulo. Também são estaduais. O ensino das 4 é ótimo. E elas são gratuitas, né? No Brasil, as universidades públicas, elas são sempre mais bem cotadas, né? Tipo assim, a qualidade do ensino. Porque o professor numa universidade pública, ele recebe para fazer pesquisa e ensino. Então ele vai auxiliar o estudante a se tornar pesquisador também. Então ele fica com dedicação integral ao estudante. Deve ficar, né? Deve ficar. Letra A. Quais as diferenças existentes entre célula procarionte e eucarionte quanto ao núcleo e citoplasma?
Quanto ao núcleo, célula procarionte apresenta nucleóide, o seu cromossomo está disperso no citoplasma. Célula eucarionte, o material genético, os cromossomos estão encerrados em uma estrutura que chama carioteca, que é um envoltório constituído de uma dupla membrana. Então tem duas camadas de membrana plasmática. A gente vai estudar mais a fundo a carioteca. Em relação ao citoplasma, o citoplasma da célula procarionte, ele apresenta ribossomos, os cromossomos ali, né? Enzimas. Já o citoplasma da célula eucarionte apresentam diversos compartimentos delimitados por membrana, que são as organelas membranosas. Retículo endoplasmático, lisossomo, peroxissomo, complexo de Golgi, a própria carioteca. B. Em que grupos de organismos são encontrados as células procariontes? Nas bactérias e arqueobactérias. São organismos procariontes. As bactérias se dividem em bactérias simbiontes, bactérias decompositoras ou saprofágicas, bactérias parasitas causadoras de doenças, e cianobactérias, que são as algas, fazem fotossíntese. E as arqueobactérias são organismos procariontes que vivem em condições extremas de salinidade, de temperatura, que iremos estudar também posteriormente.